Deus, Ele dá uma direção. Deus, Ele cria o homem. E Ele diz para o homem, antes aqui dessa passagem de Gênesis, do verso 15 que eu li do capítulo 2, a história nos descreve tudo o que Deus colocou nesse jardim. Só para você ter ideia, 4 rios passavam dentro desse jardim. Deus fez um lugar perfeito, lindo, maravilhoso, conhecido como o jardim de delícias, um lugar fantástico, sensacional, um lugar maravilhoso. E agora Deus está dizendo, escute, Deus criou o homem, tomou o Senhor, o homem, e pô-los no jardim do Éden, quer dizer, no jardim de delícia, para lavrar e guardar. Deus pôs por um objetivo. Deus não colocou o homem no jardim simplesmente porque Ele colocou. Olha, você está aqui no jardim, viva no jardim, é isso aqui. Não, Deus colocou e Deus deu uma direção, dizendo, eu coloquei para você lavrar e guardar. A palavra lavrar é a mesma coisa que trabalho, trabalhar na terra, fazer a terra produzir. Quer dizer, você vai trabalhar na terra, você vai se dedicar na terra, você vai se empenhar, você vai fazer o que tem que ser feito e vai guardar ela. Quer dizer, eu estou entregando para vocês um presente, mas vocês precisam entender que vocês precisam trabalhar, lavrando e guardando. E o Senhor disse que Ele podia comer livremente de todas as árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal, menos dessa árvore. A palavra de Deus nos mostra, no Gênesis capítulo 3, agora um pouquinho para frente, a partir do verso 6, diz o seguinte, eu vou ler aqui já a partir de aqui agora. Aliás, vamos ler do verso 1 mesmo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, estou lendo o verso 1, tá? Não comereis da árvore do jardim? Ele faz uma pergunta. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Quer dizer, a serpente veio conversar com a mulher, e ela sabia bem o que Deus tinha dito. Deus falou, olha, não é para comer, nem nela toque. Quer dizer, não chegue nem perto dela. Para quê? Se você tem todo um jardim de bênção para você, não tem necessidade. Verso 4 diz, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha que tremendo, e vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, não era só boa, ela era boa e ela era agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E ela não só comeu, ela comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos ambos os olhos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Verso 9 diz, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Quer dizer, Deus estava fazendo uma pergunta para ele, dizendo, onde é que você está, Adão? Não porque Deus não sabia, olha, você está atrás de uma árvore, não estou te vendo, você está atrás da pedra, você se escondeu, não estou te achando. Não, porque Deus está em todo lugar. A Bíblia diz, se você subir ao mais alto dos céus, Deus ali estará. Se você descer ao mais profundo abismo, Deus ali também estará. A presença e a glória de Deus se encontra em todos os lugares. E eu vou dar um exemplo claro para você. Quantas pessoas, por exemplo, uma prostituta, se converteu, eu já ouvi testemunhos, dentro de um prostíbulo,
Deus falou com ela lá dentro. O que você está fazendo aqui? Mas espera aí, Deus está dentro do prostíbulo. A presença e a glória de Deus está em todos os lugares aonde há alguém com o coração quebrantado e compungido, pronto para ouvir a sua voz. Deus não habita no meio do pecado, mas a presença dele enche e invade todos os ambientes. Se uma pessoa estiver numa biqueira e ela se arrepender, sentir a presença, ter ouvido a Deus, Deus ali estará para se manifestar. Quer dizer, eles tentaram se esconder e Deus faz uma pergunta: onde estás, Adão? Deus estava dizendo para ele: você não está na posição que eu te coloquei. Você não está no lugar onde eu deixei você. Eu coloquei você para arar a terra e guardar ela. E vocês não estão fazendo isso. Vocês não estão arando, vocês estão cuidando, vocês estão dando brechas. E vocês estão fazendo o que a serpente está falando. Vocês não estão dando ouvidos ao que eu disse. Vocês estão dando ouvidos àquilo que é o bel prazer, ao que é o interesse, aquilo que está atraindo vocês. A palavra de Deus mostra então que a mulher disse era desejável. Aquela árvore era agradável, era boa, não era ruim. Mas ela era amaldiçoada por Deus. Mas a desobediência fez com que eles fossem, comessem, compartilhassem e agora tentassem fugir da presença de Deus, se escondendo. Onde estás? Verso 10, e ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi. Quer dizer, esse temi que Adão está dizendo não é temor de respeito, porque na Bíblia existem temores diferentes. Por exemplo, em hebraico, a palavra mão não é só a nossa mão que nem aqui no português. Mão é isso, aqui é pulso, aqui é cotovelo. O mão é da ponta do dedo até aqui, ó, até o cotovelo. Isso aqui é a mão. Quando fala que Jesus foi crucificado na sua mão, ele não ia ser crucificado na sua mão, literalmente, porque a sua mão não suportaria, rasgaria os cravos. Seria no pulso para nós. Mas no original, essa palavra mão é o braço todo. Por falta de entendimento de cultura, muitas vezes nós colocamos o temor e compartilhamos achando que temor é medo. Não, o temor é respeito. Eu temo meu pai e a minha mãe, eu respeito. Só que esse temor aqui, ele diz eu temi. Não era temor de respeito, porque ele tinha rebelado-se. Era temor de medo mesmo. Ele estava com medo de Deus do que ele havia feito. Temi. Por quê? Porque estava nu. Mas Adão nunca teve roupa. Adão nunca se vestiu. Mas agora ele temeu, estava com medo, envergonhado, porque estava nu. Escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estás nu? Quem é que te mostrou isso? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: foi a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que todas as bestas e as mais de todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás e o pó comerás dos dias da sua vida. Muitos não sabem, mas a serpente não rastejava. A serpente era um animal completamente diferente do que ela é hoje. E ela foi amaldiçoada para rastejar, e agora começa a se liberar toda uma maldição. Não Deus amaldiçoando, preste atenção. Deus nunca amaldiçoa ninguém. Pastor, mas a Bíblia está dizendo que Deus não. Deus só estava liberando aquilo que o princípio foi quebrado. Preste atenção, se uma pessoa vai lá e pratica o crime, e o juiz decreta que ela é condenada, não foi o juiz que prendeu ela, foi a atitude dela contra a lei. Ela feriu os princípios da lei. Mas o juiz foi ruim, e ele foi e decretou para que a pessoa fosse condenada. Não, o juiz o juiz é uma balança. Ele está dizendo o seguinte: a lei diz isso e eu cumpro a lei. Quer dizer, Deus é o juiz e ele não pode ir contra a lei. Por isso, quando a mulher é pega em ato de adultério, a Bíblia diz que chega-se então o povo já acusando, dizendo: olha, vamos apedrejar, vamos matar.
E Jesus, sabendo que não pode ir contra a lei, ele abaixa na terra, escreve na areia, e ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não podia dizer: vocês não podem fazer isso, porque ele seria contra a lei. Mas ele, com amor e sabedoria do Espírito, ele desce e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ele torna a escrever na areia, e quando ele abaixa, ele levanta, só tem ele e a mulher. Jesus não aprova, mas Jesus não condena, não mata, não apedreja. Ele olha e escute: mulher, nem eu tampouco te condeno, vai em paz e não peques mais. Quer dizer, o amor de Cristo é algo que não vai contra a palavra. E o que está acontecendo com Adão agora? Adão não estava sofrendo porque Deus estava amaldiçoando. Ele estava sofrendo a consequência da sua própria desobediência. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Perceba que o que Deus está falando para mim e para você é para nós entendermos de que forma nós consagramos a nossa família no altar de Deus. De que forma nós oramos pela nossa família no altar de Deus. Não adianta, nós temos disso, isso não é 1 ano, não é 2, é 14 anos do ministério. Nós temos dito: escute, não sejais somente ouvintes, não adianta vir para a igreja. Não adianta você ouvir o pastor pregar, porque não significa que eu preguei algo de Deus que você praticou. Por isso a Bíblia diz: não sejais só ouvintes, mas sejais praticantes. Porque você pode, eu e você, ouvir toda uma verdade e ainda praticar o erro. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Escute, Adão e Eva tinham comunhão, contato com Deus. Não era pastor que cuidava deles. Adão e Eva não eram líderes que cuidavam deles. Adão e Eva não eram bispos que cuidavam deles. Adão e Eva não eram apóstolos que cuidavam deles. Adão e Eva eram cuidado e ministrado pelo próprio Deus sobre a face da terra. Mas escute, a Bíblia diz que Deus deu livre-arbítrio e a escolha para cada um de nós. E a nossa escolha nos leva à consequência em que nós adquirimos. Nos leva à consequência de vitória e de sucesso e de responsabilidade. O próprio Deus agora então pode se dizer culpado, dizer: por que Deus não interviu? Por que Deus não matou a serpente? Por que Deus não enforcou? Porque Deus apenas fala. E é o que Ele faz nesta igreja. Deus fala em toda a pregação. Deus fala em todo o culto. Deus fala em todo momento. O problema é que nós não ouvimos a voz dEle. O problema é que Deus não vai intervir nas nossas decisões. Há pessoas que mandam mensagem para mim constantemente, dizer: pastor, eu preguei uma mensagem essa semana e compartilhei, e muitas pessoas me retornaram. Tive mais de 1000 comentários na mensagem em algumas horas. E eu disse: escute, volte para casa, é o tema da mensagem, um lugar onde você nunca deveria ter saído. Volte para casa. E eu começo a pregar a respeito do amor, dizendo a pessoas que quando o filho pródigo saiu da fazenda, eles erraram, eles falharam. E que o que o diabo faz? Eu não vou voltar para a igreja. Por quê? Porque o pastor não me ligou. Eu não vou voltar para a igreja. Por quê? Porque o meu padrinho de casamento nunca ligou para mim. Eu não vou voltar para a igreja porque tal irmão que diz que me ama nunca me abraçou, nunca se preocupou comigo. Faz 10 dias faz 10 meses que eu não vou na igreja, nunca ninguém veio atrás de mim. Escute, o filho pródigo saiu da fazenda e o pai não foi atrás dele, porque quem saiu foi o filho. Foi ele que saiu. O pai ficou na porta esperando quanto tempo fosse, e o pai estava lá aguardando com veste nova, com anel novo, porque o pai sempre perdoa, o pai sempre restaura, o pai sempre cura, o pai sempre transforma. O pai estava lá, mas o dia que o filho perdeu tudo e percebeu que longe da fazenda, da casa onde nunca deveria ter saído, ele tinha perdido tudo, ele diz: pai, pequei contra os céus e perante ti. Ele reconhece: e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está reconhecendo: foi eu que pequei. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quem levanta é quem caiu, quem vai para a fazenda é quem saiu, quem volta para casa é quem foi embora. Mas quando você volta, o pai diz: com a palavra ele tira o cheiro de porcos, de sujeira, de imundície, de erro. E ele diz: eu perdoo novamente, eu santifico novamente, eu dou novas vestes limpas, eu dou anel no dedo, eu restituo autoridade, eu dou o sapato, a preparação e a proteção, eu ponho para você tudo novo, e ainda preparo uma festa, porque eu sou o Deus de vida. A palavra é clara.
Mas nós não sabemos muitas vezes que as nossas atitudes estão deteriorando o nosso ambiente familiar e o sonho e o projeto de Deus, porque casamento, família é o projeto de Deus sobre a terra. Quem que criou o homem foi Deus, quem que criou a mulher foi Deus. A criação de Deus se rebela contra o próprio. A criação de Deus, a qual Deus faz tudo por eles, os acusam, Deus dizendo: escute. O homem disse, a mulher disse: Senhor, sabe por que eu errei? Porque a serpente foi ela a culpada. Agora Deus chega no homem e fala: Senhor, então por que você errou, Adão? Deus fala: Senhor, sabe por quê? Porque foi a mulher que tu me deste. Quando a gente começa a deteriorar um ambiente que é perfeito, é porque nós não estamos colocando a nossa família no altar de Deus. E o que nós estamos fazendo de errado? Estamos deixando Satanás entrar e destruir o ambiente que é perfeito, que é maravilhoso, aonde não faltará provisão, aonde não faltará recursos, aonde não faltará alegria, aonde não faltará paz, aonde não vai faltar vitória, aonde não vai faltar milagre. Escute, nós precisamos entender que neste lugar é o lugar onde nós temos que viver como família, e que muitas vezes é deteriorado quando os membros dessa casa, eles já não estão valorizando mais o que está dentro dela, sim o que está fora dela. Há muitas pessoas que estão olhando para suas casas, e nas suas casas só enxergam o que não presta. Ela só consegue ver valor do lado de fora, valor no casamento do outro, valor no vizinho no carro do outro, valor no filho do outro, valor na árvore da ciência do bem e do mal. Mas elas perderam a visão de olhar para tudo que está dentro da fazenda. Por que o filho pródigo saiu? Porque ele pensou por um momento que lá fora seria bom. Por que Adão e Eva pecou? Porque eles pensaram que o fruto da ciência do bem e do mal faria eles ser grandes, quando na verdade o Pai, o Deus que nós servimos, já nos orientou dizendo: não olhe para isso, não chegue perto, usufrua do que eu preparei para vocês. Mas a primeira luta que acontece é a luta que acontece quando a gente para de olhar para aquilo que é bom do nosso lado e começa a olhar para o que é bom lá fora. Há muitos casamentos, famílias estão sendo deterioradas, destruídas, porque estão perdendo os princípios de valorizar, de desejar absolutamente aquilo que Deus colocou para elas. E por isso começa a nascer o pecado, o erro, as falhas, as brechas. Porque o que o diabo faz? Ele distorce os valores. Ele faz que você ache que o valor de você se estar com alguém, de você fugir da sua família, de você abandonar isso e aquilo que é de Deus, o chamado e a luta que você enfrenta vai ser mais fácil lá na frente. Eu digo não, Jesus já nos alertou. Muitas são as aflições dos justos. Ele não diz são poucas, muitas são as aflições dos justos, mas se você estiver com Ele, Ele diz: os livrarei de todas, diz o Senhor. Muitas vezes eu e você começamos a perder o propósito, por desobediência, começamos a olhar o que está lá fora. Somos atraídos por quê? Por rebeldia, por situações pornográficas, por seduções que nos atraem. Preste atenção, hein? Não pensa que vai ser ruim, porque é bom, é desejável aos olhos, é gostoso, mas mata. Quando ela olhou para a árvore, ela disse: é boa, é desejável aos olhos, é maravilhoso. Só que ela esqueceu que o salário do pecado é a morte. Muitas vezes eu e você, focados nesse erro, estamos perdendo o propósito de Deus. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha isso, verso 6 de Gênesis 3. Era boa para se comer, era agradável aos olhos. Que mais? A árvore era desejável para dar entendimento. Olha que coisa boa.
tomou o seu fruto e comeu. E quando a pessoa come, ela não fica só com ela. Quando ela erra, ela não fica só com ela, ela quer compartilhar com alguém. E deu para o seu marido comer também. Um lugar perfeito que foi dilacerado por Satanás, por falta de posicionamento. Mas por quê, pastor? Que tolice? Não, não era tolice. Era porque realmente era desejável. Era porque era atraente. É porque era bom. Mas não era de Deus. Esses são um dos erros que fazem as famílias saírem do altar. As casas saírem do altar de Deus. Brincadeiras, coisas, conversinhas, anzóis, iscas falsas. Quando você vai pescar, você compra umas isquinhas assim e você vai cevando o ambiente onde você vai pescar. Para quê? Para você atrair peixes perto de você. O diabo faz exatamente isso. O diabo vai cevando situações para que você se aproxime do lugar de perigo, próximo da árvore da ciência do bem e do mal, para que quando vier o laço do passarinheiro, o anzol de Satanás, você consiga fisgar agora. Comeu uma, comeu duas, não deu nada, não fisgou. Comeu 3, comeu 4, comeu 5. Calma, você está num ambiente de risco. Você foi cevado para você ser preso, porque é isso que o diabo quer fazer com a gente. No verso 7, olha que tremendo diz a palavra. Quando eles pecam, eles começam a tomar uma atitude terrível, que é aí que o diabo vai dilacerando mais. Eles começam a viver uma falsa aparência. Porque quando a pessoa erra, ninguém erra debaixo de uma luz de um poste. Se erra no oculto, se esconde, foge-se, engana-se. Ninguém quer ficar debaixo da luz. Por que as pessoas erram, se afastam da igreja, se afastam da obra de Deus? Porque sentem-se acusadas, sentem-se condenadas. Muitas vezes dessa forma vai se sentindo atrás. O diabo vai afastando. E elas começam a fazer o quê? Se investirem, se tornarem de uma falsa aparência. No verso 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira para se vestir, e fizeram para si aventais. Quer dizer, começaram a se vestir com coisas, com falsa aparência, para tentar ocultar que eles estavam errados. Há muitas famílias que não estão vivendo no altar de Deus em consagração, porque depois que erraram não houve arrependimento, não houve quebrantamento, não houve humilhação. O que houve? Pessoas se travestindo e se vestindo de falsa aparência, mantendo-se tentar guardar. Não está tudo certo, não aconteceu nada, ninguém está vendo nada, a nudez não aparece mais, escondemos a nudez. Mas a nudez aparente não era essa, era o pecado que estava sobre eles por desobediência à palavra. Quando eu e você não estamos atentos à voz de Deus e desviamos para aquilo que é interessante aos nossos olhos, nós somos seduzidos pelo diabo e começamos a deturpar tudo, e começamos a fugir e a se esconder de Deus. Peraí, primeiro eles começaram a se vestir, peraí, se troca, põe aí, põe uma roupa, foge, começaram a andar, começaram a sair. Por quê? Porque eles estavam fugindo de uma confrontação, fugindo de algo que ia se confrontar e que seria desmascarado. Por que tem pessoas que falam assim: um dia eu volto para a igreja? Por que tem pessoas que falam: eu não tenho forças para voltar? Porque ela está no mundo usufruindo do bel prazer, e ela fala: peraí, se eu voltar eu vou ter que abrir mão disso. Então ela pensa: peraí, ainda não quero abrir mão disso, porque isso aqui é muito gostoso. Essa árvore aqui, que árvore boa é essa? Eu sei que a árvore não é de Deus, eu sei que o fruto não é de Deus, eu sei que Deus não está abençoando, eu sei que eu até estou correndo um risco, mas espera aí, logo eu volto para a casa de Deus. Mas deixa eu aproveitar mais um pouquinho dessa árvore aqui. Por isso que pessoas não voltam para a casa do Pai. Ainda não estou preparado para voltar, porque ela sabe que se talvez ela voltar, ela vai ter que abrir mão. Se ela está vivendo ilicitamente, roubando, ou na empresa enganando o patrão, por exemplo, pegando o que não é dela, ela já sabe que está tudo errado. Não é só prática num relacionamento, é prática em todos os sentidos. Se ela está usufruindo de um bem que não é de Deus, e ela está tendo práticas irregulares, ela fala: se eu voltar para a igreja, eu tenho conhecimento, eu sei que eu vou ter que deixar de fazer isso, então eu não vou voltar agora, eu vou esperar um tempo, eu não estou preparado para voltar. Escute uma coisa: o que é mais fácil?
fácil? Quando você quebra a bicicleta, largar ela quebrada ou consertar ela? Eu vou dizer, é mais fácil largar quebrada do que consertar. É mais fácil você consertar um casamento ou largar quebrado? É mais fácil você consertar o ministério ou largar quebrado? É mais fácil você consertar sua comunhão com Deus ou largar quebrado? Eu vou dizer, é claro que é mais difícil consertar, porque para consertar tem que comprar peças novas, tem que pagar preço. Quando você vai consertar, você tem que sujar a mão, dá trabalho, não é fácil. Tem que comprar, trocar isso, mexer nisso, investir nisso, fazer aquilo. Aí você larga tudo quebrado. Jesus está dizendo, é tempo de conserto, é tempo de conserto, é tempo de trocar o que está errado, falhado, o que presta, é tempo de transformar, é tempo de colocar coisas novas, é tempo de novidade de Deus. Deus está dizendo, é claro que é mais fácil deixar de lado, mas não ande pelo mais fácil, ande pela direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quantas vezes nós falamos assim, um dia eu vou pegar aquele quartinho lá e vou revirar para tirar o que não presta. Por que você não pegou ainda? Porque você sabe que vai dar trabalho. Um dia eu vou pegar para pintar minha casa. Por que você demora? Porque você sabe que tem que comprar tinta, comprar lixa, comprar massa corrida, comprar gesso. Olha para o seu irmão e diga, existe um preço para o conserto. E o preço é alto. Diga, quanto maior o preço, mais bonito vai ficar. Você está disposto a pagar o preço? Para colocar a sua família no altar de Deus? Quanto mais caro você pagar, mais bonito vai? Preste atenção. Se você for na Leroy Merlin, não é propaganda para eles não, viu? Se você for na Telha Norte, se você for na Sodimac, chega lá, você vai falar assim, olha que piso bonito. Eu acho interessante quando eu entro numa loja, irmãos, eu não sei que mistério que é esse. Quando eu entro numa loja, eu falo, que coisa linda. Quando eu olho, vou exagerar aqui, 3.850. Aí o do lado é horrível na minha concepção, R$22. Eu falo, mas por que o que eu gosto é caro, meu Deus? Por quê? Aí você entra numa loja dessa que eu disse, para reformar a sua casa, e você vai encontrar lá peças, kit para banheiro de toalhas de banho, papel higiênico, aquele colocar o rolo, aqueles detalhes cromáticos. Sabe o que está entendendo o que eu estou falando aqui? Não sei como chama isso, mas é isso aí. Aí você vai encontrar R$19,90 o kit pronto, para pôr o rolo de papel, para pôr não sei o que, para pôr a toalha, para pôr isso, para pôr... E aí já vem com os parafusos e com as buchas ainda. Coisa linda. Até parece cromado de verdade, mas é tudo plástico. Aí você lê atrás, Made in China. Aí você olha do lado, um outro, 3 vezes o preço, mais ou menos. Aí você olha para o outro lado, muito mais caro. Aí você olha para o outro, R$1.000 só a peça para colocar o papel higiênico. Eu sou louco fazer uma desse. Só que é incomparável. O negócio não vai enferrujar, não vai estragar. É diferente, é outro material, é muito mais caro. Quer dizer, quanto mais bonito e melhor, é mais caro. Como é que você quer que a sua família esteja no altar? Mais ou menos. Pague um preço qualquer. Põe qualquer coisa. Mas se você está disposto ao melhor para a sua casa, paga o mais caro. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Olha para o seu irmão e diga, pague mais cara. Então eles fizeram o quê? Acharam mais fácil, em vez de se arrepender e de consertar, continuar errando, fugindo do confronto, com a falsa aparência, se revestindo com uma falsa roupagem, um falso evangelho chamado de hipocrisia, porque o que é hipócrita é o que é artista, que se veste fingindo ser, e que na verdade não é. Uma falsa figueira que não tem figos, que Jesus olha e diz, seja maldita, porque você não tem frutos, só tem folhas. E por que Jesus amaldiçoa? Porque figueira justamente está cheio de folha quando não tem frutos, e esta estava cheia de folhas quando não tinha fruto nenhum. Tem muito crente vivendo assim, cheio de aparência, mas não tem nada de Deus.
Tem muito relacionamento, família vivendo assim. Mas Jesus está dizendo: eu quero fazer o novo e começar a minha grande obra. Eu quero começar a colocar os entulhos para fora. A caçamba espiritual já está encostando na porta da sua casa. A caçamba espiritual está dizendo: começa a arrancar o que não presta. Começa a tirar o velho. Começa a arrancar o piso velho. Começa a arrancar o chuveiro que pinga água fria e quente ao mesmo tempo. Não é porque você quer misturar, não. É porque está podre mesmo. Jesus está dizendo: está chegando a construtora de Jesus. Está chegando o tempo de construção. Quando nós começamos a fugir, nós começamos a usar uma roupagem que não é de Cristo. O que o Senhor fez através do profeta para Naamã? Você quer ser curado da lepra? Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, tire as suas vestes. Mostre a lepra para todo mundo ver que você anda fardado, você anda com roupa de comandante. Todo mundo pensa que você está perfeito. Você precisa tirar essa falsa veste, porque ela é bonita por fora, mas podre, está tudo podre dentro. Você precisa mostrar isso e dizer: não adianta você querer cobrir o pecado com um avental de figueira. Você pecou, é melhor consertar, é mais caro. Mas se prepara que vai ser melhor de Deus para mim e para a sua vida. Quando a gente erra, a gente começa a fugir da confrontação. E o que mais eles fizeram? Começamos a fazer algo absurdo. Olha o que diz no verso 11 e 12. Verso 11 e 12. E Deus disse: quem é que te mostrou que estás nu? Comeste da árvore que te ordenei. Olha Deus falando, que te ordenei, deu uma ordem, que não comesses? Verso 12, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou. E eu? Quando eu e você começamos a errar e não colocar a nossa casa no altar de Deus, a gente sempre, preste atenção, olha aqui, sempre nós vamos transferir a responsabilidade nossa culpando os outros. Sabe por que eu errei, Senhor? Foi a serpente. Foi a serpente que me seduziu, por isso que eu errei. Deus queria que ela falasse: foi eu que desobedeci a tua voz. Porque ela disse para a serpente: Deus disse não coma e nem chegue perto dela. Ela sabia. Ela não estava fazendo algo que não sabia. Ela estava fazendo algo que ela sabia. E ela disse: foi a serpente. Mas ela disse para a serpente: Deus disse para que não coma e nem toque. Deus disse para que não coma e nem toque. Mas ela disse: foi a serpente, eu não tenho nada a ver com isso. Aí agora Deus chega no homem. Eu estou invertendo, primeiro foi no homem e na mulher aqui no versículo, mas eu estou entendendo a história como aconteceu. Foi a mulher através da serpente, depois o homem. Agora Deus chega em Adão e fala: e você, Adão, o que está pegando? Ele diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Sabe o que ele estava dizendo? A culpa é sua. Porque se o Senhor não me desse a mulher, eu não tinha pecado. Mas lembra, lá no começo, quando Deus criou o homem, Deus falou: peraí, eu vou fazer algo bom para você. E Deus fez o homem dormir, e no sono dele tirou da sua costela e fez a mulher. E diz: eu fiz uma coisa boa. É bom que o homem não vive só, porque te faria uma adjuntora, para que vocês multipliquem e enchem a terra. Quando ele acordou, literalmente um sonho. Diga: quando ele acordou, um sonho se tornou realidade. Os olhos brilharam. Disse: que mulher linda, que mulher maravilhosa. Ai, minha costelinha. Depois virou costeleta. Depois virou a mulher que tu me deste, a bucha que o Senhor me arrumou. Se o Senhor não me desse isso, eu não teria pecado. Sabe o que a mulher fez? A mulher transferiu para a serpente e Adão transferiu para Deus. Toda vez que nós erramos, é porque não temos coragem de assumir o erro que nós cometemos. A culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é da irmã que não me ligou, a culpa é do fulano que não fez isso. Não, a culpa é sua e a culpa é minha.
Bate no seu peito e diga: a responsabilidade é minha. Diga: eu tenho minha salvação. Diga alto: eu tenho minha salvação, e ela é individual. Não importa a minha esposa, não importa o meu marido, não importa os meus filhos, não importa ninguém, só importa as minhas decisões. Escute uma coisa: toda vez que nós erramos, nós começamos a transferir, errar, e começamos a tomar decisões erradas, porque não reconhecemos lá onde erramos. Quando o filho pródigo diz: pai, pequei contra os céus, quer dizer, com Deus e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava dizendo: eu sou um lixo, foi eu que errei. Levantar-me-ei, quer dizer, ninguém vai me levantar. Foi eu que caí, foi eu que entrei nesse chiqueiro, foi eu que saí da fazenda, foi eu que comi do fruto, foi eu que desobedeci, sou eu que estou fazendo isso. E hoje eu vou decidir mudar minha casa, eu hoje vou voltar para a fazenda, eu hoje vou restaurar meu ministério, hoje eu vou transformar tudo, eu vou consertar o que está quebrado, eu vou pagar o preço, eu vou fazer, eu vou me posicionar. Escute, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi errou, ele adultera, ele erra, mas ele se arrepende, e ele diz agora a Araúna, dizendo: olha, rei, pode usar os meus bois para sacrifício. Ele diz: não faça isso não, Araúna, eu vou pagar o preço, porque foi eu que errei, eu vou pagar um preço alto, porque foi eu que falhei, e eu preciso me arrepender, eu preciso me humilhar. E Deus diz: Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu o seu erro. Quando eu e você começamos a tomar decisões erradas e começamos a transferir a culpa para o marido, para a mulher, para a serpente, que é o diabo. Sabe o que é, pastor? O pecado. A carne é fraca. O pecado é vitamina? Jesus disse, a palavra de Deus diz: se eu inclinar, diga inclinar, não é estar, é só inclinar. Isso aqui é uma inclinação, ó. Tirei um pouquinho o pé da direita, tomar põe na esquerda. Inclinar para a carne eu colho morte, e se eu inclinar para o Espírito eu colho vida. Imagina se você andar no Espírito, o que acontece com você. Eles começaram a transferir toda a responsabilidade e dizer: é o diabo, é o marido, é a mulher, é a serpente, é o trabalho do capeta, é o levante disso, é isso que aconteceu. Mas a culpa de quem que era? Diga: a culpa é minha. É tempo de colocar nossa família no altar de Deus e perceber que não importa quão perto de Deus você esteja, você está correndo o risco de pecar. Naquele Éden só viviam homem, Adão, Eva, mulher, Deus. E Deus falou: trabalhe e guarde. O homem talvez trabalhou, mas não guardou. Deus falou: lavre a terra. Eu te coloquei no Éden para lavrar e guardar. Você está guardando a sua casa? Feche os seus olhos. Você está guardando a sua família? Você está guardando o seu caráter? Você está guardando o seu ministério? Você está guardando os seus filhos? Ou você está incentivando eles a fazer o que não presta? Não adianta chorar depois. A culpa não é de Deus.
A culpa não é de Deus. Deus não lança ninguém ao pecado. Deus não joga morte sobre ninguém. Deus não destrói família nenhuma. Deus não acaba com ministério nenhum. É a nossa desobediência que nos leva à consequência em que nós mesmos procuramos. Adão e Eva, eu quero que você pense nisso, estavam no lugar perfeito. Adão e Eva não era pastoreado pelo pastor Rodrigo Ortui. Adão e Eva era pastoreado por Deus. Mas ele não ouviu o seu pastor. Ele não deu ouvido ao seu Deus. Não adianta você andar do lado de Jesus se você está decidido a errar. Não adianta você vir na igreja todos os cultos, porque essa igreja chama-se casa de emergência, casa de recuperação, hospital de Deus, centro de recuperação, com todo amor e carinho por você. Sabe quem está do seu lado? Uma pessoa doente, porque só vem para a igreja quem precisa. Jesus diz: eu vim para os fracos, eu vim para os doentes, eu vim para os oprimidos, eu vim para os feridos. Por que eu e você pensa que a gente veio aqui porque a gente é bom? Jesus veio para quem é doente. É para isso que Jesus veio. Nós temos que reconhecer que longe de Deus nós somos um leproso. Nós temos que reconhecer que longe de Deus a lepra vai voltar, o câncer vai proliferar, o pecado vai matar. Mas em vez de a gente correr para a árvore da ciência do bem e do mal, que significa a árvore da minha decisão, de vez de a gente correr para a árvore da minha escolha, do meu coração, e correr para a árvore da vida, o Senhor diz, como é o tema dessa festa, o versículo João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Se você correr para a videira verdadeira, Ele diz: se prepara. Tem muita coisa para consertar na sua casa, Deus sabe. Tem muita bicicleta para trocar corrente, catraca para trocar, graxa para sujar a mão. Mas Deus vai começar a trocar tudo novo. Deus vai começar a fazer tudo novo. O preço vai ser caro, mas vai valer a pena, queridos. Paremos de transferir a responsabilidade. Entendamos que nesta campanha nada mais é um posicionamento e dizer: Deus, me ensina a preservar o lugar perfeito, que eu estou fazendo do lugar perfeito e imperfeito. O Éden era o melhor lugar, não tinha outro melhor, mas conseguiu se tornar o pior lugar para Adão e Eva. Que o problema não é o lugar, o problema é as pessoas que ali estão. Não adianta você ir para outro lugar do mundo, fugir das pessoas e dos problemas, não adianta, porque aonde houver pessoas há falha. Deus teve que mudar o seu plano, Deus teve que mudar o seu projeto, Deus teve que mandar um dilúvio, Deus teve que criar uma arca, Deus teve que transformar tudo pela desobediência do homem, só por amor a nós. A arca não funcionou, Deus falou: eu tenho que enviar outra arca. Ele diz: a arca de Noé não funcionou, o pecado continua. Que arca que eu tenho que enviar agora? A arca agora vai chamar-se Jesus Cristo de Nazaré. Quem entrar na arca vai ser perdoado dos seus pecados. Quem entrar na arca vai ser salvo do dilúvio. Quem entrar na arca vai ser curado da sua lepra. Quem entrar na arca vai ser transformado para a sua glória. A arca é Jesus.
Fora de Jesus só tem dilúvio, só tem morte. Fora da arca não tem nada que presta. Fora da arca não tem nada que serve. Jesus está dizendo: a arca não funcionou a primeira, mas há uma arca chamada santa, perfeita, imaculada. O nome dessa arca chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Essa arca veio para dizer: aquele que entrar em mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que vier até mim, eu o restaurarei, eu o livrarei, eu o perdoarei, eu o curarei.